Programa Conhecer. Hoje seriam Dani e Iramar, mas elas pediram para alterar. E eu vou trazer a pauta aqui dentro do livro dos Espíritos aí. Com ele não há de... Boa noite, Olha, rapaz, quem tá aí. Rapaz, você é Maísa. Eu já ia dizer boa noite, rapaz, você. O universo é criação de Deus. Boa noite, gente. Estamos aqui com o programa Conhecer. Animados e inanimados. Programa Conhecer. E imateriais. Hoje. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados. São 23 ou 24? Mundo dos desencarnados. 23 ou 24? 23 de julho, olha, gente. 23 de julho. 23 de julho estamos iniciando aqui o programa Conhecer, sempre aqui através da nossa rede SDP TV, da 93 FM. Pode abrir a 93 também, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. E através também do nosso Instagram, do programa Conhecer. Boa noite, gente. Estamos de volta, estamos no ar, na 93 FM. A Rádio do Coração, aqui atrás, ó, no ar com a 93 FM. E um grande abraço a todos que vão chegando aí, vocês que estão assistindo agora também, através da rede SDP TV, em todas as partes aí do nosso mundo. E agora eu amplio até para o universo, porque o pensamento é veículo de comunicação do espírito. Então, se a gente está aqui comunicando através do pensamento, a gente está emanando essas energias, e aqueles que têm a possibilidade de captar, assim o façam. Um grande retorno aí a gente. Eu estou aqui há 2 semanas, né, sem estar aqui presente, e já estou ali com o meu amigo Ronaldo. Daqui a pouco eu vou passar para ele. Se você estiver pronto, Ronaldo, você dá um toque aí que eu jogo para você. A família já está entrando toda aqui, olha. Já entrou aqui Amor de Menina Store, Mili Salles Santana, hein, Maísa? Darcy de Santana. Nossa, rapaz, vocês já estão aí. Deve ter Mili que saiu aí, né? Um grande abraço a vocês e obrigado pelas presenças. Né? Todo mundo chegando devagarzinho para a gente falar sobre doutrina espírita. E aqui, gente, a gente fala, eu trouxe mais um, deixa eu colocar aqui a senha rapidinho. Eu trouxe aqui um questionamento que a gente já outrora, sempre a gente está trazendo esse questionamento aqui. É um questionamento motivado justamente pelos problemas de violência de todas as espécies que temos presenciado. E as pessoas às vezes nos perguntam, mas Salles, vocês ficam falando ali de... Boa noite, Cineide. Vocês ficam falando de planeta de regeneração, saindo de provas de expiação para regeneração. E a gente só vê, em tese, né, apresentando-se aí mais violência, mais pessoas... Violência, pessoas querendo decidir tudo na briga, na bala. É regeneração mesmo. E eu já inicio o programa dizendo a vocês que a violência, ela sempre esteve aí presente. Ela está sendo mais exposta agora face aos meios de comunicação que assim se prestam. E, né, as redes sociais são uma delas, né? E a gente tem praticamente repórteres em todos, praticamente não, nós temos repórteres em todos os cantos do mundo. Né? Boa noite, Marcinha, como vai você, minha irmã? Então nós temos repórteres em todos os cantos do mundo. Então se há uma discussão, há uma briga de trânsito, algo parecido, a pessoa está com seu celular. Eu estava assistindo até um programa de uma TV muito famosa aqui do Brasil, e a repórter, a apresentadora, agradecia, já obrigado aos nossos repórteres que estão aí mandando as imagens. Então hoje você tem um acidente de trânsito, você tem uma discussão de trânsito que gera uma violência, você tem
um homicídio. Você tem visto bastante, às vezes, confronto entre militares e meliantes e bandidos, vamos dizer assim, onde a gente observa, sobretudo, exageros, né? Exageros, mas as pessoas estão ali nas suas casas com seus celulares, às vezes até se expondo para trazer uma matéria, para ganhar likes, etc. E a gente vê esse movimento. Então, na verdade, quando a gente fala em regeneração, é um processo. Agora, há que se falar uma coisa básica. Quando se fala em regeneração, os que comungam com essa necessidade, por assim dizer, esses continuarão. Esses herdarão a terra. A terra é um brinde. A terra é um ser em evolução tal qual nós. Então, eles herdarão a terra. Os que não comungam dessa prática regenerativa, regeneradora, vamos dizer assim, eles vão ser convidados a vibrar num planeta que tenha as mesmas qualidades, tal quais as suas. Né? Então, quando a gente fala, é justamente isso, gente. O planeta, sim, está em regeneração. Os nossos irmãos do plano espiritual nos falam, os espíritos superiores nos têm comunicado há anos e anos, não é? Há mais de 160 anos, sobre essa chegada desse planeta de regeneração e a saída de provas e expiações. Mas a gente observa. Então, o convite da doutrina espírita é essencialmente burilarmos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, observarmos as nossas emoções e irmos a campo de fato. É muito importante eu trazer aqui a leitura. Eu estou aqui com um livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É muito bom. Mas o convite, essencialmente, é para que eu faça dessa teoria, desses ensinamentos trazidos pelo Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e colocar na prática. Peço um intervalo rápido no tema para mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão sempre aqui abrindo o contato conosco. A nossa irmã Jomélia, lá da Fazenda Espuma, ela sempre pede, ó, dá aquele alô. O nosso irmão Luiz Fernando, o pessoal de Araçás está sempre falando comigo. Estou lá em Araçás escutando vocês, assim que vocês abrem. Nosso irmão Lima, que está sempre dando apoio aí, trabalha com seus eletrônicos. Grande abraço, meu irmão. Né? Nosso amigo Renildo, Edivanildo, o pessoal lá da cidade de Catu também que nos escuta. O pessoal daqui de Esplanada, Entre Rios, Aramaria, Oriçangas, né, Irará, as pessoas que estão aí no movimento espírita. E um grande abraço para todo o movimento espírita daqui de Alagoinhas e região, aos centros espíritas. Boa noite, Claudinha, como vai você, minha irmã? E aí, através de Márcia e Claudinha, eu mando um grande abraço ao pessoal do Centro Espírita Fé e Luz. E para mandar um abraço para o pessoal da União Espírita, nós estamos aqui com o nosso irmão Ronaldo, que está ali. Boa noite, Ronaldo. Pode falar bem alto para a sua voz chegar bem aqui no... Ok. Então, boa noite a todos os ouvintes da 93 FM e a todos os que estão acompanhando aí pelas redes sociais, né, pelo Instagram, no programa Conhecer. Um abraço aí para nossa amiga Massinha, que está aí. Claudinha, também. Claudinha entrou aí agora. Boa noite. Dona Nita Salles, minha xará, sempre está presente. É uma ouvinte assídua do programa Conhecer. Ainda não vi, ela deve estar procurando no outro Instagram. Né? Ela deve estar no Jornal Centelha Divina. Mas se estiver ouvindo aí pela 93 FM, uma boa noite, Dona Nita, e a todos os nossos irmãos espíritas
e os não espíritos também estejam conosco e agradecemos desde já a audiência. Ok, Ronaldo, obrigado aí pelas palavras. E eu dava continuidade à questão da violência. A gente tem observado, quando eu falava exagero, porque a doutrina espírita vai falar essencialmente sobre esse comportamento. A nossa maturidade espiritual, né, a nossa forma de agir ainda, nos coloca num comportamento violento. E a violência está ligada essencialmente ao materialismo. Quando se briga por alguma coisa, seja por dinheiro, seja por posição social, né? Seja pelos os vícios que nos acompanham, né? Pelas dificuldades que ainda carregamos, como, por exemplo, a raiva, o ódio, né? A mágoa, né? O sensualismo, vamos colocar aqui também, né? Às vezes a pessoa está lá e chega num ambiente onde ele, essencialmente, por esse sensualismo, quer e pensa ser o centro das atenções, e para manter esse padrão, ele passa por cima de tudo e de todos, a fim de manter esse comportamento. E às vezes gera-se uma discussão, uma briga por ciúmes, e aí a gente vê as vias de fato e a gente ouve por essas mesmas redes sociais e por essas mídias como um todo, a comunicação de que houve um assassinato, houve um homicídio, né? A nossa condição ainda temos muito, por conta das dificuldades que temos, as questões também do suicídio, né? As questões de depressão, as questões de rupturas abruptas, né? As condições ainda que o homem está mergulhado e tem essa dificuldade de passar adiante. Maicon Julião, um abraço mesmo. Obrigado aí por você estar presente conosco. Então, por que eu reforço isso, gente? A questão dos excessos. Porque, por estarmos nesse mundo e termos ainda que ter essas forças que nos protegem, né, as forças do Estado, pessoas ali estão para manter a ordem, né, a segurança da população. São pessoas, em sua maioria, muito preparadas, educadas, mas a gente sabe que em qualquer entidade, de A a Z, existem pessoas boas e existem pessoas ainda más. E que fazem, às vezes, da sua forma de trabalhar, a crueldade. Pode estar alguém ouvindo de alguma dessas entidades, de alguma dessas forças, pode até discordar de mim. Mas, no fundo, a gente sabe, vocês sabem do que eu falo. A questão da crueldade. A polícia está, às vezes, imbuída dessa proteção. Mas pessoas que ainda não têm a compreensão das reações causadas pelas nossas ações, a reação do universo, a reação natural do universo, que a gente vai chamar de causa e efeito, tudo aquilo que eu faço está sendo observado. Tudo que eu faço, que eu penso, e a gente passa então a descobrir o que é esse vigia de tudo que eu faço e de tudo que eu penso. É ao mesmo tempo uma coisa só. É a minha consciência e é Deus. Onde está Deus? Deus está na minha consciência. Então, se eu me utilizo por força da profissão
que eu exerço, eu uso de mecanismos violentos, de crueldade, para poder desempenhar essa atividade, a minha consciência sabe. Se eu utilizei daquela força para conter, às vezes, um indivíduo que podia causar um mal maior, eu sei essencialmente do que eu podia fazer. Eu podia utilizar-me por exemplo, de um tiro para que o indivíduo ficasse imobilizado. Não sou eu quem vou julgar. Eu uso na minha ação, às vezes o jargão diz, bandido bom é bandido morto. Também não sei. Cada pensamento forma essa consciência de que eu falo. Cada um tem na sua consciência, essencialmente, o que é certo e o que é errado. Aí a gente vai falar aqui da defesa, né? Agir. Jéssica, se você puder ficar aqui, quem chegou aqui, eu já falei, eu não ia falar não. Você ficar aqui entre mim e Ronaldo, que a gente pega os três aqui, ó, e você joga o microfone para cá. Nós estamos falando aqui sobre a violência, os excessos, as formas de defesa da própria comunidade através das forças policiais, mas a gente está falando aqui também do aspecto da crueldade. E a gente está aqui. Um tema que eu acho que Ronaldo estava nesse dia quando a gente falou. E eu já trago, essencialmente... Tem alguma câmera para mim? Essa aqui está para mim, Ronaldo? Eu também quero aparecer. Não, eu estou pegando aqui, ó, a de lá. A de lá? E essa daqui está pegando quem? Não, eu posso colocar. Vai procurar, né? Bota aí para eu aparecer lá no Facebook da 93 FM. Então, acho que o Ronaldo estava aqui quando nós falamos. Ô, Lourdes Gomes, como vai você? Tudo bem, meu amigo? Aí nós falávamos sobre a questão da violência. Falamos do duelo da pena de morte. E aqui eu trago logo uma pergunta, né? Porque às vezes o indivíduo... você falou tanto de Dona Anitta, ela acabou de entrar aqui. Dona Anitta, boa noite. Mas antes de eu falar aqui, trazer algumas questões, se você quiser procurar aí, Ronaldo, você pode na questão de 755... 755? De 755 em diante, até 760, a gente vai discutir sobre essas questões aqui, sobre pena de morte, sobre duelo. Mas antes eu vou passar aqui para a minha amiga que acabou de chegar, grande amiga aqui do Movimento Espírita, amiga também do dia a dia, muito amiga aqui de minha esposa, e eu tenho que trazê-la aqui, essa pessoa do sorriso sempre presente aí no rosto. É assim mesmo. Dona Mocinha, pronto, já estou fazendo a propaganda, acabou de entrar aqui. Muito boa noite, Jéssica Carvalho. Você está aqui no Instagram, para todo mundo agora. Eita, boa noite a todos. Boa noite, os ouvintes da 93 FM. Boa noite quem está nos acompanhando pelo Instagram. Boa noite quem está nos acompanhando. Tá lá também, aí Jornal Santa Divina, né? Estão vendo aqui, tá no jornal. Aqui, se ele tiver que transmitir. Está no programa Conhecer, está no Facebook. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu volto aqui e com meu amigo Salles. É isso aí. Ok. E Ronaldo agora, né, que tá fixo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Ainda não tinha tido nenhum programa com você nesta posição. Não é? De agora integrante oficial do programa Conhecer. Muito bem. E Jéssica, gente, ela é graduanda em psicologia e a gente está falando aqui sobre essas questões que envolvem essencialmente as relações humanas, o comportamento humano, e sempre vai dar uma contribuição além da doutrina espírita, né? E o nosso amigo Ronaldo também, que está sempre uma pessoa muito, muito curiosa. Eu observo sempre as suas falas. Ele sempre está nos livros lá procurando o comentário para enriquecer mais ainda o nosso programa Conhecer aqui, né? Manuel,
Macedo, grande abraço. Ô, meu amigo Manuel, rapaz, agora que eu observei aqui, a foto fica pequenininha no Instagram. Obrigado pela presença aí, meu irmão. Então nós vamos aqui, Jéssica, trazer, eu queria que a gente pegasse, para a gente entender um pouco, que eu abri o programa falando sobre a condição do planeta passando para essa situação de regeneração, e as pessoas ficam achando uma contradição face ao tamanho e o número de violência que a gente tem. E eu falava que a violência, ela sempre houve, dada essa condição da nossa civilização, mas que através desses meios de comunicação, dos repórteres que temos em todos os municípios do mundo, todos os cantos do mundo, com um celular, como a gente está aqui transmitindo, essa violência fica mais exacerbada. Então nós estamos aqui com a questão 755. Você está com ela aberta aí, Ronaldo? 755. Né? Eu vou ler aqui. Ele está dizendo aqui, ó. Como pode dar-se que, no seio da mais adiantada civilização, se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Olha para aí. Você acha que... eu estava falando, às vezes, da crueldade na ação de indivíduos, tanto das forças policiais, como dos próprios meliantes marginais e pessoas que ainda não são, mas terminam tornando-se marginais a partir... Marginal que está à margem da sociedade, né? Ele torna-se agora à margem da sociedade quando comete esse tipo de exageros, né, de comportamento. E aí a resposta dos espíritos vai dizer o seguinte, Ronaldo Majésica: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior. Olha que coisa, né? Lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então eu falava aqui, Jéssica, que de A a Z, em todas as instituições, tem pessoas boas e pessoas más. E as pessoas, nos seus comportamentos, através da sua consciência, sabem essencialmente o que é um comportamento correto e um comportamento incorreto. O juiz da sua atitude vai ser sempre a sua consciência, Ronaldo. Então eu queria que vocês trouxessem para mim aí a opinião de vocês acerca desses indivíduos que estão presentes nessa condição e essa fase que eles vão ter que resgatar acerca desse comportamento na migração para planetas que sejam condizentes com o seu tipo de comportamento. O que é que você pode falar, por exemplo, Jéssica ou Ronaldo? Fiquem à vontade aí. Bom, quando... Eu pensei que você ia falar primeiro as damas, mas agora você não falou não, né? Vai, Ronaldo, a resposta. Como a resposta lá dos espíritos superiores estão lá, né? Do mesmo modo que eu digo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, né? E que alguns espíritos de ordem inferior, né, espíritos atrasados, eles reencarnam entre espíritos mais adiantados. Isso é prova da misericórdia divina. Com certeza. Para que esse espírito atrasado, inferior, para que ele, através do exemplo dos outros que estão ali na sociedade, e que ele também adquira, né, que ele consiga se elevar. O objetivo é esse. É a mesma coisa de numa família, né, tem uma família estruturada, todos os irmãos são bem educados, mas às vezes tem um que foge aquele padrão da família e é um desajustado. Por que acontece isso? Porque aquele espírito, ele reencarnou naquele seio familiar, exatamente entre aqueles espíritos ali mais adiantados, para que ele pudesse ter essa oportunidade
de também se adiantar ali no meio, naquele meio de espíritos adiantados, né? Acontece que alguns conseguem, né? Através dos exemplos dos irmãos, dos pais, eles conseguem, outros não. Outros, porque não é fácil, né? Você seguir ser um homem de bem, né? Porque você tem que seguir aquelas regras de sociedade e que às vezes esse espírito não consegue seguir essas regras de sociedade. E aí eles se desvirtuam e perdem esta oportunidade, né? De estar ali e conseguir acompanhar esse adiantamento espiritual. É o que acontece, é um exemplo aí, né? Perfeito, No seio perfeito. familiar. Você foi feliz na sua fala quando você traz a reencarnação como uma oportunidade de crescimento no processo de autoeducação. E eu queria já passar para a Jéssica aqui para ela complementar, que eu sei que quando a outra pessoa fala, a gente fica logo ligado e a gente vai formulando ideias, né? Então, Jéssica, o que é que você pode complementar para a gente? Então, eu concordo com o que o Ronaldo diz e acrescento mais uma coisa. Não só para que esse espírito ele possa, através do exemplo daqueles outros, também ele se melhorar, crescer, mas também para que os outros testem a sua paciência, a sua tolerância, a sua caridade, o seu amor, porque esses que são os marginalizados, os criminosos, né, aqueles que se perderam no exagero da violência, da crueldade, são os que precisam justamente do nosso amor, da nossa tolerância, da nossa compreensão. Claro que não vamos ser coniventes, né, nem apoiar certas práticas, mas devemos pensar que Deus, se Deus dá a todos essa oportunidade de reencarnar, todo mundo junto, no mesmo planeta, respirando o mesmo oxigênio, nas mesmas condições de vida, é que todos perante Deus são iguais. Isso. Então, nós também devemos, eu sei que não é de um dia para a noite, que a gente não consegue muitas vezes colocar em prática isso, mas é necessário que a gente comece, pelo menos, a refletir sobre essas coisas, para que um dia a gente consiga praticá-las. Excelente. A sua observação é bom quando eu falava da psicologia, a psicologia não tem essa virtude, vamos dizer assim, essa possibilidade exposta a gente, de você pensar um pouco fora da caixa. A gente vai direcionando sempre para uma determinada forma, um caminho para pensar. A psicologia diz, mas essa outra posição, e você foi feliz na sua colocação. É um processo de educação para o indivíduo, mas para testar a paciência. Eu trago hoje um exemplo que eu tive. Eu digo que o laboratório para mim é o futebol. Parece, às vezes eu saio para jogar futebol, você vai só brincar, vai se divertir. Não, é um laboratório mesmo de paciência gigantesco. E tem, nesse ambiente, tem um indivíduo, um dos nossos colegas, que ele se contrapõe a tudo. Se você disser que foi isso, não, foi ao contrário. E a gente observa no comportamento dele que é justamente para provocar o outro. E eu digo, rapaz, e as pessoas ficam, mas ele é muito enjoado. Sim, lidar com os afins, tudo beleza, não é, Jéssica, Ronaldo? Lidar com os diferentes é o que é difícil, que aí entra o processo essencialmente de autoeducação. Então esse indivíduo passava pelo meu lado assim, me provocando, dentro do futebol. Eu digo, nesse instante, aí é o que chega pra gente, esse limiar, esse limite entre a agressão e o estado de paciência, é que está o processo de aprendizado, de crescimento. Então, na hora que você recebe a provocação, você diz, numa fração de segundo, você vai ver qual o objetivo da provocação desse indivíduo. É para eu me desestabilizar e saber se eu já estou efetivamente nesse local, nesse lugar que eu tanto procuro e que eu tanto prego aqui na minha leitura, estou falando agora da teoria, nas relações interpessoais. É muito fácil você lidar, Ronaldo, com uma esposa que você diga que você gosta de vermelho, ela diga que gosta de vermelho, que você gosta
de muqueca, ela diz que gosta de muqueca. Em perfeita sintonia, né? Em perfeita sintonia. Na hora que diverge, não concordo com você. Esse não concordo com você, se você não tiver uma observação nesse limiar, nesse detalhe, aí você entra num processo de briga, primeiro com você pela não aceitação do outro, e vai gerar uma energia, uma psicosfera, onde a agressão pode sair. Então a gente vê agressão, a gente vai ver no seio familiar, no trânsito, nas intervenções. Por isso que eu trago de A a Z. O de A a Z, meu nome é Raimundo Salles, eu estou nesse meio. Jéssica está no meio, Ronaldo está no meio. Todos nós. Então, a proposta educadora do Espiritismo é a autoobservação. Exato. Não é isso? Observe se nos nossos dias a gente não é colocado. Quer ver? Eu vou colocar só aqui. Jéssica, você pode até figurar, se bem que você gosta de falar tudo o que acontece. Você não foi posta a uma situação dessa de observação essa semana, não? Essa semana foi. Sim. Não é? E a todo momento é uma questão de treino, né? A gente vai vendo as oportunidades e vai treinando para ver se a gente consegue colocar aquilo em prática. Eu costumo buscar treinar isso, né? Entender que uma atitude não me diz tudo sobre o outro. Perfeito. Né? A pessoa teve uma atitude, mas isso não define quem é aquele indivíduo. Ele é muito mais do que aquela atitude. E nós não temos o hábito social de pensar dessa forma. Nós já julgamos o livro pela capa. Exatamente. E passamos, assim, costumamos nos decepcionar. Porque ou nós vamos para um extremo ou vamos para outro. Ou julgamos extremamente positivo ou julgamos extremamente negativo. E daí é que vem a decepção, né, os atritos, Exato. porque nós não compreendemos que a pessoa pode ter uma atitude, mas ela pode ser, né, outra coisa, e que as atitudes podem mudar, e que aquilo pode ser uma fase, um momento, que os espíritos costumam evoluir, costumam não, estão fadados, né? A evolução é um movimento natural da vida em todos os meios, em todos os âmbitos. A natureza evolui, né? Toda a criação evolui. Então, não seria diferente com os seres humanos, não seria diferente com as emoções, com os comportamentos, com os sentimentos. Então, é preciso, para que a gente possa transitar por uma sociedade mais tolerante, menos cruel, menos violenta, que a gente passe a compreender que um momento de equívoco da parte de alguém não define quem aquela pessoa é. Que ela pode ter pontos positivos, né? Como também eu tenho. É isso. Né? Tem atitudes minhas que vão surpreender as pessoas lá fora. Quem conhece Jéssica que fala na rádio, quem conhece Jéssica que está no Centro Espírita, pode se surpreender negativamente com uma Jéssica na família, com uma Jéssica no trabalho. Então, mas isso não define a pessoa que eu sou, né? E outra coisa é o fato da gente discordar com o outro. Eu costumo observar que às vezes quando a gente tem uma ideia diferente ou o outro tem uma ideia diferente, a gente pensa, não gosta de mim. Já tá Você falando tem algum assim. problema contra mim? É porque aquilo não é pessoal. Ou então a pessoa chegou no trabalho de manhã, não desejou um bom dia ou não cumprimentou. Fulano tá com algum problema comigo. Mas assim, existe a questão das né? simpatias, né? Tanto no plano espiritual como no plano material, existe a questão das simpatias, da sintonia, da frequência. Isso. Então, quando tem uma pergunta que se faz assim, os espíritos estão entre nós aqui, né? Eles prestam atenção a tudo que acontece em volta deles e a resposta é só o que interessa a ele. Isso. Só o que Exatamente. atrai ele, só o que ele... Nem a tudo é frequência sobre dele. você. O que ele se Ele não vai sintoniza, estar perfeito. prestando atenção a mim Isso. se eu não fiz alguma coisa que agradasse, que chamasse a atenção do Espírito. Isso. Entendeu? Excelente Importante essa colocação, que excelente. nós estamos... os Espíritos estão nos observando sempre só ao que eles são atraídos. Só a Exatamente. que eles são atraídos. Então, em tese, né? Quanto mais eu elevo a qualidade do meu pensamento, eu atraio para mim, Jéssica, os espíritos que são afins
Então, por isso que numa comunicação superior, os espíritos superiores não vão entrar numa comunicação que não seja condizente com o tipo de linguagem, né, a forma de linguagem, o conteúdo. A proposta volta. Que a gente modifique e melhore a qualidade dos nossos pensamentos. O pensamento é essencial, o pensamento verdadeiro. Exato. Né? Então, quando você tenta dissimular, não adianta você querer dizer que eu estou pensando aqui no bem, na caridade, e mentira, por trás está aqui na maledicência. Então, não adianta, você não consegue enganar a eles, porque eles não estão nem observando a linguagem. Porque muitas vezes eles sabem de você muito antes de saber. Não é? Eu lembro da fala de Emmanuel, quando ele diz assim, a virtude não é uma boca que fala, é uma força que irradia. Né? Então, quando você traz a questão do conflito, né, que você falou, aquele amigo estava, né, provocando para que houvesse o conflito, né? Aí eu trago uma mensagem de Emmanuel que chama O Instrumento, né? É do livro Joia, que eu tenho aqui acesso a todas as obras de Chico Xavier. E aí eu às vezes vou pegando, e eu gosto muito de Emmanuel, né? O mentor de Chico. Então ele fala assim, o instrumento. O que é o instrumento? Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da regeneração. Ninguém vive sem ele. Aqui é o esposo de trato difícil, ou a esposa, né? No caso você falou que nem sempre o casal vive numa sintonia. Então, o trato difícil é um instrumento de regeneração. Exatamente. Né? Você tem a oportunidade de estar ali tratando com aquela pessoa que está entrando, às vezes, em conflito. Para você, aquilo é um instrumento de regeneração. Isso. Você está exercitando a paciência. Né? Né? E aí você vai, ele continua. Além é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde. Mais além é a filha inconsequente. Hoje é o amigo que se confiou à incompreensão. Amanhã será o chefe áspero. Depois será o subalterno distraído. Agora é o companheiro que desertou. Olha aí, que maravilha. Mais tarde será o adversário compelindo-te a inesperadas tribulações. Silencia, aproveita e segue adiante. A pedra recebe do martelo que a estilhaça a dignidade com que se faz útil a construção. O metal deve a pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. Isso. Não ouvides que o corpo é o santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para assimilar a lição do progresso. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz a uma experiência maior. Toda prova é alimento espiritual e toda dor é impulso à ascensão. Aprendamos a entesourar os dons da vida, respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que, entre a humildade e o trabalho, alcançaremos um dia os cimos da luz. Então veja como são importantes esses instrumentos, né, que como ele fala aqui sobre o cadinho, né, que o metal é derretido, né, ele dá aquela forma ao metal, assim é conosco. Nós temos que passar por essas provas, por essas tribulações, né, por esses conflitos e aprender, né, através dessas tribulações e desses conflitos, aprender a ser paciente e você conseguir evoluir através desses momentos que você tem de tribulações, de conflitos. É aí que está a oportunidade e o instrumento de regeneração. Perfeito, perfeito. Né? Excelente você trazer Emmanuel aí. Chico Xavier, gente, o que ele está trazendo é Chico Xavier. Emmanuel é Chico Xavier e trazendo o Espírito, a fala do Espírito Emmanuel. Então, um convite até para vocês observarem a literatura de Chico Xavier e aí vocês vão entender qual o papel desse Espírito aqui, qual o papel que ele está tendo, porque as obras de Chico Xavier é a materialização do seu pensamento e das ideias dos espíritos que o acompanhavam. Mas observe o que é que ele traz ali. Ele traz nessa fala de Emmanuel os princípios básicos da doutrina espírita. Ele fala primeiro, imortalidade. Olha, o que você passa agora
não quer dizer que cessou, porque o seu corpo físico vai ser destruído, mas a sua alma continua. E ela volta num outro princípio chamado reencarnação, quando ele falava doutor, senhor, agora executante, o supervisor, quem era supervisor agora é executante, quem era executante, supervisor, para entender a dificuldade de cada um no seu posto. Aquele que humilhou, que colocou o outro em situação de humilhação, aquele que se exaltou, olha como Cristo, né, Jéssica? Os exaltados serão, os humilhados serão exaltados, né? E os que se exaltam serão humilhados. Então, num processo de reencarnação, a gente chega nesse convívio com o outro, com as diferenças, essencialmente como um processo de lapidação. Então, é preciso que a gente reveja e entenda que aquele sofrimento que a gente julga não é um sofrimento eterno. E que aquilo, muitas vezes, além de um processo de melhoramento no frigir dos ovos, é um processo também de resgate, às vezes, de um comportamento inadequado. E aí nós vamos, paulatinamente, através dos processos reencarnatórios, a gente vai se modificando através dessas relações. Eu costumo dizer que o que nos torna iguais são as nossas diferenças. Exatamente. Cada espírito é uma individualidade. Cada espírito tem o seu grau de conhecimento, o seu grau de deficiência, vamos colocar aqui, né? Que ninguém ainda está nessa perfeição. Obrigado, DLCS, vou falar aqui, viu? Um fato também importante é uma reforma interior, a reforma íntima, exatamente. Mero e oficial também, obrigado aí pela fala. Joselita Barreto, Isabela Alcofarado, não sei se ela já pulou para lá, para o Jornal Centelha Divina. Eu não estou transmitindo, não. Não tá, não? Não. Ah, eu vi ali, achando, você tava, você entrou. Eu entrei. Cecília Eu Vasconcelos. tô sem o tripé. Ah, tá certo. Aqui, Délix, boa noite. Obrigado, Délix, pela... Isabela Alcofarado também aqui presente. Tá todo mundo aí. Isso, grande abraço. Então, gente, o que a gente está trazendo é que nada está solto no universo. Tudo tem um porquê, um propósito, tem um significado, uma significação. Não adianta você achar que ninguém me escuta, ninguém me vê, ou que tudo que eu faço ninguém está vendo, eu posso fazer aqui camuflado. Não. Não pense isso, porque você tem a primeira vigilância, que é a sua própria consciência. Não adianta você querer fugir a essa regra. Não é mesmo, Jéssica? Com certeza. Paulo de Tarso diz que nós estamos cercados por uma multidão, né, de testemunhas. Mas essa multidão de testemunhas somos nós mesmos, né? Também. Nós estamos lá observando aquilo que nós fazemos. E aí é importante que a gente seja também verdadeiro conosco, no sentido de que quando a gente ainda não consegue agir de uma tal forma ou alcançar um objetivo que a gente quer, a gente pode ir treinando, né? Pode ir exercitando aquilo, pequenas coisas, de pequenas formas, né? Começar pouquinho, depois vai abrindo, até que aquilo crie um hábito, né? Porque também não dá pra gente ficar na hipocrisia achando que, né? Eu já consigo fazer isso, eu já consigo ser dessa forma, porque é como você disse naquela conversa, né? A gente está falando uma coisa, mas os espíritos estão interessados naquilo que a gente faz, nas nossas atitudes. Então, são as atitudes que vão falar de nós, quem nós somos. Embora a gente diga, né, quem tem sua boca fala o que quer. Mas é isso. Com certeza, a nossa consciência é a nossa primeira, como diz, é a nossa primeira observadora, né? Nosso primeiro observador. Está ali registrando cada ato, cada coisa que a gente faz, fala, cada pensamento. Mas também não é para ficar paranoico, não. É para ser de verdade. É para viver. É para ser de verdade. E é muito bom quando a gente é livre,
né? Livre no sentido de que a gente se aceita e aceita aquilo que não nos agrada e começa a olhar para isso e começa a mudar. Porque enquanto a gente não olha e não observa que isso não está muito bom, né? E a gente não vai conseguir se transformar. Ô Jéssica, já que você falou isso aqui, o que você falou está contido na questão 756. Eu vou pedir que você leia a pergunta e a resposta aí, da 756. Leia para você observar que coisa... A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E aí ele diz, né? A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações de desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Olha que coisa, o processo evolutivo. Então, esses que têm esse tipo de comportamento voltado para o mal, vamos colocar esse mal aqui entre aspas, eles serão convidados, aí aparece como expurgados, ó, vamos aqui, que a gente falava naquela questão de reencarnação nos planetas e estejam de acordo com a sua vibração. Mas o que é que está no fundo dessa mensagem, Jéssica e Ronaldo? É que o fato de eles serem expurgados ou convidados a vibrar em outra esfera, o processo de continuação continua. Pai, né? O processo de educação continua. Ou seja, aparece agora, Ronaldo, eu quero que você fale um pouco o caráter da bondade e justiça divina. Porque ele convida esse indivíduo para que ele se afaste momentaneamente e vá executar essas tarefas que ele observou aqui nesse mundo e vá fazer no processo de adiantamento de outros mundos. Então eu queria que você falasse um pouco dessa bondade divina, essa justiça divina, né? Sobre a oportunidade de reencarnações sucessivas. Exatamente. Para o progresso do espírito é importantíssimo, né? Essa é uma das provas da misericórdia divina, né? Quando a doutrina espírita nos traz a pluralidade das existências, né? Cai por terra aquela outra teoria que fala sobre as penas eternas, né? Céu, inferno, o purgatório, isso cai por terra. E aí, eu não tenho um indivíduo aqui que está aqui no planeta e ele comete erros, e quando ele morre, né? Para a nossa doutrina é o desencarne, mas para outras doutrinas é a morte mesmo, né? Morte física. Ele só tem duas oportunidades, né? Ele só tem, se ele fez o bem, ele vai para o paraíso, ele vai para o céu, né? E vai viver, eu costumo dizer, na ociosidade, né, do bem. Você fica imaginando o cara ficar aquele ostracismo. A gente vê aquela foto com eu num jardim cercado com os animais selvagens que são dóceis, né? Aquele tigre, aquele leão. É até chato, animais selvagens dóceis. É até chato. Eu nem queria. Porque o gás é que seja ou eu selvagem. tenho as penas eternas. Eu cometi erros e eu não tenho uma oportunidade depois da morte de um arrependimento ou de uma mudança de comportamento. Não, eu só tenho as penas eternas, né, o conceito de inferno. E o outro do fogo paraíso, eterno aquele, né? Fogo eterno. Então, quando a doutrina espírita nos traz, quando os espíritos superiores nos trazem essa mensagem das vidas sucessivas, das oportunidades de regeneração, isso soa para os nossos ouvidos como uma esperança,
né? E uma vontade de crescer, de progredir, para ter essa oportunidade de alcançar mundos superiores, mundos felizes, não é? Logicamente que nós somos espíritos imperfeitos ainda na escala espiritual, né? Nós estamos trabalhando as imperfeições, né? O único que aqui esteve entre nós que não tinha imperfeições era Jesus Cristo, que esteve entre nós. Ele já era um espírito perfeito. Mas todos os outros, né? Todos os outros são imperfeitos, né? E estão trabalhando as imperfeições. Às vezes essa busca interior é procurar saber quais são as nossas imperfeições. Porque a gente costuma dizer, pô, o filho do vizinho é assim, o vizinho é assim, mas a gente não olha para a gente. Sim, sim. A gente não diz assim, como é que eu sou? Ou como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas me enxergam? Porque eu não consigo identificar as minhas imperfeições. Eu consigo algumas, mas eu devo ter muitas imperfeições que eu não consigo. Sim. E aí quando Sócrates chega e diz, conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. É difícil você fazer essa viagem interior, né? E saber quais são as suas imperfeições, né? A gente procura muito apontar o dedo e falar do outro. Você é assim, você é orgulhoso, você é egoísta, né? Você são outras, digamos, outros defeitos, outras imperfeições que a gente enxerga no outro. Mas a gente não consegue fazer essa busca interior. Né? Então, a importância da gente se conhecer a si mesmo, para que a gente possa estar podando essas más tendências, corrigindo essas imperfeições, para a gente avançar um pouquinho na escala, né? Nessa escala evolutiva, e aí a gente desencarna, fica lá provisório, né? Como é que ele chama? A erraticidade. A erraticidade, naquele estado errático, provisório. Pensei que era no limbo. E volta, não é erraticidade. E volta, tem oportunidade de reencarnar Achei que fosse no limbo. para corrigir outras imperfeições que não foram detectadas. Por quê? Fala-se muito, os espíritos falam muito no orgulho e no egoísmo. São as duas que a gente tem que trabalhar para que a gente possa ter a prática da caridade, né? A gente amar verdadeiramente o próximo. A gente tem que, pelo menos, combater as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. É através daí que você tem que os preconceitos são concebidos. As subdivisões dentro dessas duas chaves. Egoísmo. Então a gente tem que primeiro tratar, mas tem outras imperfeições que a gente já traz de vidas passadas, né? São aquelas mais tendências que a gente já traz e que a gente vai corrigindo, vai tentando mudar. Não é fácil, né? E tem ali o psicólogo que a gente eu acompanho ele pelo Instagram. Eu esqueci o nome dele. Ele tem um programa que diz, vai para dentro, vai para dentro, né? Para dentro. Vai para dentro. Eu esqueci o nome dele. Ele é um psicólogo. Ele estava morando em Londres, a gente acompanha ele pelo Instagram. E ele tem esse jargãozinho. Esse jargão, não. Ele tem um perfil. Que o nome do perfil ele tem um assunto que ele trata que chama Vai para Dentro, que tem vários capítulos, né? Vários, que ele vai tratando isso aí. E aí eu comecei a acompanhar, a seguir esse Reiki, esqueci o nome dele agora. E aí, quando ele disse vai para dentro, e eu fui para dentro, eu não gostei. Se encontrou. Do que eu achei lá dentro. Mas a gente tem que ir para dentro. Exatamente. Né? E o fato de você se reconhecer imperfeito não quer dizer que você vai mudar do dia para a noite, não. A primeira coisa é se aceitar, né? Aceitar e tentar mudar. É importante isso aí, que a marcha do progresso depende dessa mudança. Perfeito. Né? Perfeito, e você colocou aí, Jéssica falava também gostei de sua fala, Ronaldo, muito, muito bem pontuada aí. Você entrou na justiça divina e trouxe
todo esse contexto da introspecção, do autoconhecimento. Délix está dizendo aqui, cidade de Castro Alves, né? Até assim, antes de julgar o outro, temos que nos julgar. Eis a questão que muitos... É uma questão muito difícil para o ser humano. Exatamente. E sabe por que é isso, Derek? Eu estava ouvindo a nossa amiga Ruth Brasil falando. É uma coisa que até a gente já sabe, mas que a gente observa o quanto a gente tem que caminhar, continuar caminhando nesse processo de autoeducação. Quando ela fala, Jéssica, que nós somos espíritos da terceira ordem. E ele diz que se a gente tiver, qualquer um que tiver uma dessas chagas aí, um desses, se você tem raiva, você tem medo, você tem orgulho, você conserva a mágoa, você é um espírito de terceira ordem. Então, que atire a primeira pedra. Mas o fato de estarmos nessa condição não quer dizer que vamos aguardar porque é ser paciente, é uma encarnação e outra, eu vou melhorar. Não. O processo de melhoramento é aqui e agora. É no dormir, ao acordar, né? Nos contatos que você tem com o mundo espiritual, aproveita as lições que lhe chegam no mundo espiritual, tenta aplicá-las, ser uma pessoa melhor. E aqui eu vou dar um conselho. Aqui. Não gosto muito de dar conselho, mas vou fazer uma observação. O melhor momento para você tomar suas atitudes, suas ações, é quando você acorda, que você ainda vem impregnado, essencialmente, de vontade, de coisas boas. Observe se quando você acorda, peraí, que agora eu vou olhar o sol, eu vou fazer isso, o meu planejamento de hoje é isso. Então aproveita esse momento para fazer uma reflexão e as tomadas de decisões nesse momento. Porque quando a gente vai dormir, muitas vezes a gente já vem com o dia carregado de pensamentos, às vezes funestos, desagradáveis, e a gente vai dormir com raiva e fica mais difícil da gente tomar ações. Então aproveita essa impregnação e observa cada coisa que chega. Michael. Um grande abraço aqui a você da rede SDP TV, Ótimo. que nos acompanha através do programa Conhecer aqui. Nós estamos através do Instagram, e a nossa retransmissão é aqui com você em todas as partes do mundo, aí a gente falando sobre doutrina espírita. Gente, mas tem um outro tópico, são 19 horas e 10 minutos. Eu estou aqui com o espelhamento, mas agora já peguei o macete. 19 horas e 10 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil, programa Conhecer. Eu gostaria de... Deixa eu passar para Ronaldo ali. Eu gostaria de falar do psicólogo, eu não me lembrei o nome. Fica à vontade. E aí é Marlon Reikdal. Ele tem um canal no YouTube chamado Psicólogo Marlon Reikdal. Uhum. E tem uma série que essa série vai para dentro. Ele tem, assim, acho que ele já está no... Quantos episódios aqui? 30 episódios. Eita! Cada um com 1 hora, mais ou menos. Então é muita coisa. E é muito interessante. Quem tiver oportunidade, gosta dessa abordagem psicológica. Marlon Reikdal. Marlon Reikdal. Marlon Reikdal. Perfeito. Reiki com K, Reikdal. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí pela... Você que é psicólogo, dá uma olhadinha no Marlon. Obrigado aí, Ronaldo, pela contribuição. Gente, aí tem um detalhe. Às 19 horas e 11 minutos, a gente vai entrar aqui para poder passar para a questão 760. E tem pessoas que acham que é 8 ou 80. Eu falei 760 e tem pessoas que acham que é 8 e 80. Tem pessoas que dizem que uma maneira de você resolver o problema da violência é instituição da pena de morte. Olha só. Às vezes não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Isso é uma canção, né? Eu vou, às vezes, à igreja pedir a Deus
pela vida do outro, ajudar os que estão desabrigados nas enchentes, nos terremotos, etc. E aí eu falo da valorização da vida. Você é a favor da vida? Lógico que sou. Responde a maioria das pessoas. Sim, eu sou. Mas quando eu não consigo lidar com o indivíduo, já que a gente falava, né, Jéssica, daquele que destoa da nossa forma de pensar e de agir, e aquele que está à margem da sociedade, e esse Fernando Mendes, Brigadeiro Frita sempre contribuindo com a gente. Não adianta na igreja fazer tudo errado. Exatamente, Fernando Mendes. Então, é aquele que a gente ouviu aqui uma vez. Exatamente, que a gente trouxe inclusive um programa nessa canção. Foi. Então o que é que acontece, gente? Eu sou a favor da vida, essencialmente, sou. No livro eu sou a favor da vida. Eu leio a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, trago passagens. E quando eu me deparo com um indivíduo que destoa dessa forma, pensamento, desse pensamento que eu trago, de comunhão, etc. Aquele jogador que eu falava do Baba. Quando eu me deparo com aquele que rompe as barreiras da sociedade, que estão à margem de educação, de comportamento e de tudo, eu opto por tirá-lo de cena, através da pena de morte. Vem o Espiritismo e fala que eu não o tirei de cena. Eu tirei o corpo físico desse indivíduo. Mas a quantidade de energia que eu emano para ele e para mim mesmo e para o universo, quando eu tento quebrar os desígnios divinos do direito à vida, eu posso estar trazendo para mim, para aquilo que eu não consigo conviver numa encarnação, para diversas e diversas encarnações. O que a gente vai chamar de algoz. Mata esse indivíduo, tira ele da sociedade que ele está incomodando. Você vai tirar realmente o corpo físico. Mas o espírito, gente, continua. Mas, Jéssica, você veio, acho que você veio e ia falar, mas eu vou jogar para você, que eu sei que você quer falar. Não, eu ia falar isso, que a gente, ao invés do problema, né, já que, né, que a gente vai pensar assim, é um problema, ao invés desse problema diminuir ou sumir, ele pode agravar. Exatamente. Porque esse indivíduo, junto com outros tantos que estão na crosta, né, do nosso planeta, vai cada vez mais emitir mais energias negativas, de violência, de tudo. Aquilo não vai se destruir. Isso. Né? A gente não pode destruir uma criação divina nunca. Nossa! Senão não existia só um Deus. Éramos deuses, né, nessa concepção, né? De dar e tirar a vida. E aí eu peço ao Ronaldo, se você tiver com a 760, Ronaldo, aberta aí, pra gente entender 760. A pena de morte, 760. Você puder ler um pouco alto para poder chegar aqui no nosso Instagram. Ok, vamos lá. A questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E os espíritos respondem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Ótimo. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha que coisa, gente. Olha, tem um comentário de Kardec para essa questão. Ah, então comente logo para poder a gente falar. Pode comentar, vai. Kardec. Quanto é bonito. Comenta. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna
que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Ele está falando, isso aqui, ele fez esse comentário em 1857 alguma coisa. Né, que 1857 ele mesmo, foi. desencarnou em 1869. Então, esse entendi. comentário aqui no Livro dos Espíritos foi em depois. 1857, né, antes do lançamento do livro. Nessa questão aí, foi na segunda edição do livro, 1860, né? E ele comentava, já que havia um avanço, quando já estava abolido na maioria dos países, a pena de morte. Mas nos tempos da Idade Média, da Idade Antiga, havia muitas condenações, né, de pena de morte. Né? No tempo de Jesus, os ladrões e assassinos eram crucificados. Né? Nós tínhamos na própria França Guillotin, que é o inventor da guilhotina. Houve a guilhotina. Então, houve muito inocente que foi condenado à morte. Né? Tinha muito marginais, né, que vivem à margem da sociedade, muitos criminosos, mas também muitos inocentes foram assassinados pela pena de morte, né, pela guilhotina, pelo enforcamento. Mas nós já avançamos. Hoje são poucos os países que ainda têm pena de morte, que é a pena capital, né? Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, poucos estados. No Oriente Médio, são poucos, né? Acho que na América Latina não tem nenhum país, nem na Europa, que tenha pena de morte. Então, já avançamos, já é um progresso. Exatamente, exatamente. O que você traz aí, olha na fala dos espíritos, quando ele fala ali, ó, quando os homens estiverem mais esclarecidos. É o que a gente fala. Instruí-los. Não tem outras. Tudo no livro dos Espíritos, no Pentateuco, essas obras são mensagens, são concatenadas, que são linkadas. A gente lê o livro dos Espíritos, a gente vai achar uma esmiuçada lá na Gênesis, lá no céu e inferno, né, no Evangelho. Tudo vai estar interligado, porque os Espíritos chegam a uma condição onde esses ensinamentos, e aí diga-se de passagem, Jéssica, na propensão de ser criados simples e ignorantes e evoluir a cada dia, eles já estiveram nessa condição. Então, quando eu me predisponho ao esclarecimento, ao estudo, eu entendo que esse que eu julgo como a margem da sociedade, sou eu, outrora. Desculpe, Salles, eu interrompi. Mas é que eu lembrei aqui de outra fala de Emmanuel, que é quando o Chico pergunta a ele, né? Emmanuel, o que é um criminoso? E ele diz, somos todos nós, enquanto não formos descobertos. Então, todos nós cometemos algum crime, algum erro, alguma coisa do passado, e Kardec, nessa nota, nesse comentário dele, ele chama atenção para a questão social, que a gente também deve estar atento, né? Atentos à questão social. Em que sentido eu trago isso, né? Quando ele diz, os espíritos falam da educação. Então, se nós temos uma sociedade voltada para a educação, para o esclarecimento, não só o esclarecimento, porque a gente está falando aqui, mas tudo é espírito. Sim. Né? Tudo é espírito. Exatamente. Mas eu não acredito no espiritismo. Tudo bem. Não, você não vai deixar de ser espírito. Eu não acredito em Deus. Tudo bem. Mas, né? Então, o que acontece é que
quando os homens, né, quando a sociedade ela evolui, ela se torna mais esclarecida, mais instruída, mais educada, informada, e essa informação chega a todos, né, disseminada, e através também da educação moral, né, a gente vai ter pessoas comprometidas com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento do outro, com a questão das famílias, das crianças, da saúde como um todo, da própria educação intelectual e profissionalizante também. Então, tudo isso vai fazer com que essa violência, a crueldade, né, as dores diminuam. E a gente pode perceber que uma sociedade onde tem os maiores índices de violência é uma sociedade adoecida, ferida, né, que tem ali alguma dificuldade, algum problema social, algo que está por trás, que é muito maior, que está nas engrenagens, e que a gente olha mais para o final dessa cadeia, né? E o final dessa cadeia é sempre a pessoa marginalizada, é sempre o crime, né? Mas existe um contexto dentro disso que Kardec olha para isso muito bem, e claro que a educação vai ser aí a mola mestra que vai impulsionar não só esses que caem claro também, gente, que todo mundo tem escolha, né? A gente tem a escolha, tem o livre-arbítrio, mas nem todos têm condição consciente, né? Ou consegue discernir conscienciosamente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, até porque existem também algumas circunstâncias que embotam, por assim dizer, a nossa capacidade de fazer uma escolha lúcida, né? Então é preciso que a gente leve todas essas coisas em consideração, e eu penso que é assim que a espiritualidade superior age, né? Dessa forma, porque senão não teria reencarnação para todos, né? E tem, a reencarnação é para todos, é um direito de todos, para que todos possam, através da educação, da busca desse melhoramento, com as experiências, com os conflitos, com as dificuldades, que são atitudes e são ações pedagógicas da lei divina, para proporcionar que todos possam evoluir. Você falou, agora não tem como eu fugir a essa regra. Você falava que somos criminosos, marginais, a partir do momento, né, que a gente, basta que até descobrirem os nossos crimes, né? E aí eu já trago para a reflexão de você que nos ouve aí. A não inclusão num processo educacional, pedagógico, que Jéssica traz, é um crime? Reflita, aqui não é afirmar, aqui é um questionamento. É filosofia. Quando a gente vê, você que está aí, se normalizar num estado aqui do nosso Brasil, 18, 19 mortos num processo de chacina. Chacina, essencialmente chacina. Porque invadiu-se e disse, ó, pouco importa o que for, nós vamos acabar aqui com esse tráfico, sem saber que aquela ação, sem um processo de inclusão do indivíduo nessa sociedade, sem o resgate desse que me provoca no baba, vamos colocar aqui, eu continuo deixando um processo de multiplicação desses indivíduos. Então olha como está. Quando eu estou no seu país aqui, no nosso país aqui não acontece isso, mas no seu país aí, você que me ouve agora, onde há um desinvestimento na educação, na ciência, tecnologia, na saúde, e aí você deixa de trazer esse indivíduo que está à margem da sociedade para um contexto onde ele possa, por exemplo, aprender uma atividade laboral, uma atividade técnica, profissional, tirando esse indivíduo do mundo, às vezes, do tráfico, porque é uma ilusão onde se consegue uma remuneração fácil através de um tráfico de drogas. E aí a gente vai vendo que está tudo ligado desde o processo
de educação do berço, pela falta de acesso a bens de todas as espécies, por conta de comportamentos inadequados dos nossos irmãos que acham que não são criminosos quando cortam uma verba que está direcionada para a alimentação de alguém, para a educação de alguém, para a habitação, para o lazer, para a cultura. Isso não acontece no nosso país. Eu estou colocando hipoteticamente se aqui acontecesse. O nosso país é um país tranquilo, onde não há esse tipo de... Gente, aqui, logicamente, eu estou falando uma questão de ironia, mas é uma provocação para você que é cristão, que é espírita. Você participa, vou citar um cristão aqui, da mesma forma que o católico Júlio Lancelotti, caindo para dentro, expondo-se, sabendo, ainda que não seja um espírita, mas crendo na imortalidade da alma, porque ele está pouco se importando o que pode acontecer com ele, mas ele não vai deixar nunca de fazer aquilo que ele se propôs, que é a ajuda dos carentes, que é o processo de educação. Nós espíritas que falamos da valorização da vida o tempo todo, dia e noite, o que nós temos feito? Nós temos apoiado pensamentos que são a favor, sobretudo, dessa pena de morte que a gente fala, da misoginia, do racismo. É que cada um de nós faça esse processo de consciência, de autoinclusão. Qual o meu comportamento? Tem sido essencialmente teórico? Eu fico... ou eu fico ali de mãos contemplando, que a proposta do Cristo é a da autoinclusão, é da justiça social, é dos incomodar-se. Não é um convite para guerra armada, mas é um convite de um não cristão, por exemplo, Mahatma Gandhi. Temos sido Mahatma Gandhis? Temos sido Dom Phillips? Temos sido Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Luther King? Não é essencialmente aquilo, não, que ali é um processo evolutivo muito distante de nós. Mas no nosso dia a dia, o que nós temos feito nesse processo de transformação do outro através da educação e do exemplo? Então, espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Jéssica. Olha como ele faz. Então, muito boa essa fala. Eu acho que foi uma complementação, né, daquilo que eu trouxe. E a gente precisa cada vez mais refletir nas nossas atitudes, não só como espíritas, mas como pessoa humana, como seres humanos que nós somos. É preciso pensar sobre essas coisas, sobre essas causas, mas pensar no sentido de não separação ou separatividade, não que nós que a gente não se divida em ideologias, em bandeiras, mas que a gente pense sobre uma ótica, sobre uma perspectiva de humanidade. Somos todos pessoas humanas, não importa aí como cada um se identifica, né? Acho que a nossa primeira identidade é sermos seres humanos. E depois disso, tem os desdobramentos, as peculiaridades de cada um. Mas o fato de sermos humanos nos dá o pleno direito a que todos tenham acesso, né, de igual forma ao bem-estar, à oportunidade de crescimento, à oportunidade de educação. Claro que nós estamos num mundo de desigualdades, né, de desigualdades sociais, de prova e expiação. É um mundo escola, é um mundo hospital.
E tudo isso nós sabemos de todas essas coisas. Mas isso justamente é para estimular a nossa ação cada vez mais na prática do bem, na prática da fraternidade. Perfeito. Prática do bem e da fraternidade. Prática. Essa palavra, Jéssica, eu gosto de pegar essa palavra-chave. Prática. Prática. Na prática, Ronaldo, fala um pouquinho da prática do espiritismo. Espiritismo na prática. Fala um pouquinho, Ronaldo. Tem uma passagem evangélica que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, Entrar. Perfeito. Né, terá o reino dos céus. Então a prática do espiritismo, a prática cristã, não é só você estar ali indo ao templo, né, indo à igreja, orando, fazendo a comunhão, ou indo assistir às doutrinárias. Não. Existe a prática cristã, a prática do espiritismo, os trabalhos sociais, o trabalho de caridade. O nosso objetivo principal é esse: acolher o próximo, né? Ver o sofrimento do próximo. A casa espírita está ali para acolher, como a casa do caminho com Pedro esteve para acolher. Essa é a proposta. Essa foi a proposta de Jesus, essa foi a proposta da Casa do Caminho, quando foi criada por Pedro, e essa é a proposta da Casa Espírita. Além da prática da caridade, tem a questão do instruí-vos, né? Então, é importante, além da prática de caridade, da assistência aos necessitados, nós temos que nos instruirmos, né? A máxima de Kardec sobre essa questão é, sobre instruí-vos, que ele fala primeiro o quê? Amai-vos. Amai-vos. Espírito É a amado. prática da caridade. E depois o instruí-vos. Então essa é a nossa prática. Essa é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita tem que ter essa máxima, né? Amai-vos e instruí-vos. Aqui apareceu dizendo assim: Gel, minha prima. Um cheiro, Dani Nascimento, minha prima lá de Salvador. Beijo, meu amor. A gente quase que ia te visitar e final de semana passado ia aportar aí, mas vai surgir a oportunidade. Ok. Jéssica, eu vou ler a pergunta 761, que é justamente para esse que pensa que em fazer a justiça com as próprias mãos, através da instituição do Instituto da Pena de Morte. A pergunta é, que Kardec faz aos espíritos, a 761, viu, Ronaldo? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha aqui, ó. Aqui meu dedo. A 761. E os Esse espíritos Kardec respondem. não é mole, né, minha gente? O que é que ele respondeu? A pergunta que ele fez é sagaz. A onça com a vara curta. Aí o que é que os espíritos responderam, Jéssica? Falei. Ele diz, os espíritos, que também não é brincadeira, diz assim: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Né? Arrependei-vos. E aí? Arrependei-vos. Então quer dizer, Jéssica, que não é simplesmente não, é 880. Não, tira logo aí daqui e tira o problema da sociedade. Será que não existe outra forma que não seja eliminar o indivíduo desse meio, dessa sociedade, Ronaldo? Será que já pensou se a gente não fosse pontuar aqui, já que você falou de cada um tem a sua pena, se a gente não fosse colocar um grau de como é que diz? Um grau de severidade das nossas ações. Seríamos todos suicidas, não seria isso não, nessa pena de morte. Cada um teria a sua... Com certeza, um motivo para ser guilhotinado. Para ser guilhotinado?
analisar, Cada gente. um teria, já que somos todos criminosos, até que não sejamos descobertos, né? Quando descobrirem os nossos crimes, é morte. O Jéssica é morte certa. É morte Ronaldo, certa. e a gente está falando aqui no âmbito da ação, a gente não está falando no âmbito do pensamento. Porque o pensamento é a primeira execução. Na hora que você chega no pensamento, na elaboração de como eu vou executar tal ou tal coisa, já está ali, só está faltando materializar. Os espíritos falam aqui, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque existem casos, né, de criminosos que por falta de oportunidades, eles entram no mundo do crime. Mas eles estão querendo essa oportunidade de sair dessa situação de marginalidade. Lógico que existem chamados criminosos de alta periculosidade, né? Que eles têm que ser afastados do convívio social. Exato. Né? Mas o sistema penitenciário é muito falho. Né? Como deveria ser tratado o criminoso no sistema penitenciário? Nós não temos um sistema penitenciário adequado para esse marginal, esse indivíduo que está ali separado da sociedade e que precisa não viver num mundo de ociosidade dentro do sistema penitenciário, mas seria um meio em que ele tivesse alguma coisa para fazer ali, né? Uhum. Seria existiam colônias penais, existem algumas que colocam o preso para produzir, aprender uma profissão, né? Existem alguns exemplos de sistema penitenciário que realmente leva o indivíduo, o criminoso, ao arrependimento e a querer novamente pertencer ao meio social. Você consegue recuperar. Então, quando você elimina o indivíduo através da pena de morte, você tira a oportunidade do arrependimento. Então, mas o indivíduo é de alta periculosidade. Mas os espíritos falam, há outros meios de se preservar dos perigos, que não sair matando, guerreando e eliminando esses indivíduos. Né? Aí a gente entra também num tema que é bem complexo, né? Que é toda a questão social, de novo. Não tem como fugir, né, Jéssica? Educacional e social. Quando a gente vai falar de sistema prisional, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a coisa vai mudando de figura, porque existe todo um contexto aí também. Então, como você disse, algumas instituições acabam agravando aquele problema, quer dizer, se transformam em oficinas para aperfeiçoar o crime. Exatamente. Né? Para Se aperfeiçoar aumenta o crime. O potencial, às vezes. E a gente também precisa perceber que tem alguns outros indivíduos que, de repente, num momento de infelicidade, um impulso, algo ali cometeu, né, um crime, um equívoco. E que quando chegam nesses ambientes, aquilo só potencializa, ele precisa se tornar mais violento para que ele possa sobreviver, para que ele possa suportar aquele contexto. Né? E aí ele precisa também, de repente, nesse movimento, ir se agregando a outros crimes, né? Para poder ele ir passando por aquilo. Não tem isso que Ronaldo traz aí, que o Livro dos Espíritos traz. Não tem essa porta aberta para uma reforma, para uma educação. Eu não falo nem reeducação. Eu falo em educação, porque alguém que é educado, dificilmente ele vai retroceder. Excelente. Então não há uma reeducação. Há uma educação desse indivíduo que não teve acesso, ou não teve oportunidade, ou não teve um meio. Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sabe, mas cada um tem o seu caminho de despertar. Cada um tem o seu start. Quando a educação é real, não precisa reeducar. Né? Eu gostei da sua fala. Perfeito. Pessoal, aí uma outra observação que eu queria trazer para a gente. Quando a gente fala
que indivíduo A ou indivíduo B cometeu tal atrocidade e aí não é dada a chance. A gente tem observado pessoas que têm um papel social gigantesco para a humanidade e que, por um olhar determinado, ele não foi colocado à margem da sociedade por uma pena e que hoje são figuras importantíssimas. A gente vê histórico, né, de pessoas, eu estive no mundo do assalto, das drogas, passei, tomei tiro. Eles não vamos acabar com esse indivíduo aqui agora. E que eles tiveram a oportunidade e hoje são exemplos. E eu trago aqui a favela como essa forma essa parte da sociedade à margem do que a gente considera como trivial, como correto. Indivíduos que saíram de lá de dentro dessas favelas que hoje são transformadores e multiplicadores de comportamentos e incentivadores de ações voltadas para o bem. E continuam, né? O sair, eu tenho certeza que é uma forma figurada, porque tem alguns indivíduos... Continuam, eles isso. saem da criminalidade, eles saem da violência. Exatamente. O sair que eu falo são oriundos, eu entendo, né? Eles continuam nesse ambiente, né? E aí eu também reforço a sua fala e complemento. Eles continuam naquele ambiente para disseminar e dizer para aquele garoto que está ali sem nenhuma perspectiva, vendo se reproduzindo cenas de violências o tempo todo, dizer para ele, dá para ser diferente. Exato. Dá para fazer as coisas de outra forma. Aqui mesmo, né? Daqui. É uma coisa que a gente ouvia muito, até eu e Joyce, no tempo dos empreendimentos, era floresça onde você está. Né? Onde você está, é possível que você floresça, que você dê o seu melhor, que você faça o seu melhor, que você se torne um diferencial. Então, incentivar cada vez mais essas pessoas, dizendo que sim, né? Que elas fazem parte de uma sociedade, que elas pertencem, né, a esse meio e que é possível que elas tenham acesso também, né? É para todos. A educação, a boa moradia, as boas condições de vida, mas, né, novamente, é um outro ponto polêmico, porque quando o Estado ele não governa, quem governa é o crime. E aí as coisas... A ausência, né, do Estado, exatamente. Vão ficando vão se agravando cada vez mais. E a nós, enquanto espíritas, também cabe refletir dentro de um contexto geral, à luz da doutrina espírita, compreendendo esse processo de evolução de cada um. Cada um está no ambiente que precisa e que é favorável para o seu crescimento evolutivo, para o seu aprimoramento moral, e que esses ambientes... nesse ambiente estão as ferramentas, os recursos necessários para que essa pessoa se desenvolva. Então, é preciso também estar atento a isso e sermos nós os incentivadores. O Espiritismo, ele costuma ser como uma lupa, né? Então, uma ampliação, exatamente. Uma ampliação. Isso aqui pode ser uma oportunidade de crescimento. Isso que você pensa que é uma coisa negativa, que é ruim, que é um sofrimento, pode ser uma oportunidade de dar a volta por cima e de uma renovação, né, em todos os sentidos. Perfeito. E aí, gente, complementando, a gente erroneamente, quando você está diante agora da afirmativa do Espiritismo, do espírito ser criado simples e ignorante e ascender, está sempre em evolução, a gente vai tentar, às vezes, dar contramão. A gente quer que o indivíduo, ao nosso olhar, que ainda não se percebe como alguém imperfeito, quer que o indivíduo venha do Cristo para o Neandertal. Não é? Observe que coisa fantástica. Mas você tinha que... Não vamos colocar esse indivíduo, Ronaldo, para ser um governante, porque o histórico dele lá, enquanto ele era adolescente e jovem, ele fumou droga. Então a gente quer que ele seja um perfeito para governar. Não, é um processo de construção para que ele chegue, não é o contrário. Ou seja, se eu for procurar um indivíduo desse, polido para ser perfeito, a gente vai ter que pedir reencarnação de espírito completo já aqui.
Pode falar. Me permita compartilhar uma experiência, né? Eu sempre trago no programa Conhecer a minha experiência de mãe, do dia a dia, e é o que a gente estava falando, que o espiritismo na prática é isso, são nas pequenas coisas que a gente deve incentivar os nossos filhos, netos, sobrinhos, a reflexão de algumas coisas. E aí eu sempre fico garimpando nessas oportunidades e elas acontecem. E os meninos lá em casa são fantásticos para criarem essas oportunidades. Então, Júlia é a minha caçula, vai fazer 5 anos, tá no grupo 4. E Laura que tem a missão de orientar a tarefa à tarde, porque eu estou no trabalho, quando eu chego a gente revisa, vê o que é que foi feito, o que é que precisa, né? E aí, quando foi essa semana, eu cheguei e Heitor veio, e Heitor fica gerenciando, então o gerente. Então o gerente, aí ele fez. Ele fez, minha mãe, Júlia estava impossível. Perguntamos a ela, mãe, eu contei, foram 14 vezes perguntando, Júlia, depois do 8, quem é que vem? Depois do 8, quem é que... Ela, mãe, 14 vezes. Ela não sabia. Eu disse, lógico. Ela nunca viu o 9. Exato. Ela não sabe que depois do 8. Você sabe, porque você já tem 11 anos. Ela tem 4, você já passou por isso. Só que quem lhe disse que depois do 8 vinha o 9 foi eu e sua pró. Porque já passei, porque já então conheci. É ensinar a tarefa. Se ela não precisasse de ajuda, vocês não precisariam ensinar. Se a gente pede para ensinar, é porque ela precisa de ajuda, ela não sabe. Então, mas mãe, ela precisa que repita 14 vezes que depois do 8 vem o 9. Na 15ª, talvez ela lembre, depois do 8 vem o 9. Ou talvez na 20ª. Mas enquanto ela precisar que repita, terá que ser repetido. Exato. Que depois do 8 vem o 9. E é assim com a gente. Quando a gente amplia isso para o macro e para o social, Deus nos dá infinitas possibilidades de reencarnação. Para que a gente entenda que depois do 8 vem o 9. Exatamente. Não Tantas é isso? vezes viremos Tantas para vezes. entender. E é aquilo, perdoar 70 vezes 7, infinitas vezes. Você precisa estar exercitando a tolerância, a paciência, a caridade, o tempo inteiro, o tempo todo. Ah, mas isso não acaba não. Não acaba, não tem fim. Deus é eterno, você é imortal, não vai ter fim. É assim o tempo todo, até que seja um automatismo, Isso, tal seja qual o oxigênio. as batidas do coração, a nossa respiração, a circulação sanguínea, que foram coisas que nós fomos de reino em reino tornando automático. E agora, no reino nominal, o momento da gente automatizar o amor, né? Aprender a amar automaticamente. Né, com receio que a gente recebe. Se você é um empresário e você contrata uma pessoa que saiu do sistema penitenciário, muitos dão oportunidades, mas muitos não dão, então eles não têm oportunidades, né, de seguir com a sua vida social, né, de seguir, de se reintegrar. Então isso tem que mudar, né? O indivíduo cumpriu a pena, você tem um histórico de comportamento do indivíduo durante o cumprimento da pena. E quando ele sai do sistema, ele tem recomendações, né? Que tem, primeiro ele sai para o semiaberto, ele entra no regime condicional e ele é acompanhado, né, por um agente público que vai tentar reintegrar aquele indivíduo. E como é que nós recebemos esse indivíduo? É muito difícil, né? Como é que a gente sempre vai ficar naquela desconfiança, né? Será que esse indivíduo realmente se arrependeu? Será que ele realmente agora está disposto a retomar a sua vida? Esse questionamento, né? Essa reflexão que a gente faz também. Perfeito. Então, pode falar. Sobre isso, Ronaldo, eu lembrei de um outro livro. Na verdade, são 2, só que eu não lembro onde é que está. Se está no Boa Nova ou se está no A Flores no Caminho, que é de Amélia Rodrigues. Que ela conta a história depois. Eu tenho quase certeza que é Amélia Rodrigues. Ela gosta de falar, ela fala lindamente, de uma forma poética sobre o Evangelho, tal qual Humberto de Campos faz, né? É Humberto de Campos, o Boa Nova? Humberto de Campos.
Mas a Amélia Rodrigues, ela é muito mais poética. Ela pinta aquela tela do Evangelho, aquelas cenas, ela traz linda que você não sabe se você assistiu ou se você leu. É lindo a forma como ela descreve. E aí ela fala sobre Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, enfim. Depois da crucificação, ela faz aquela conversão, né, e passa a seguir Jesus. Ela era considerada uma criminosa pela sociedade por conta das atividades lá, né, que ela exercia, e que, né, era muito julgada sem que ninguém buscasse ali o contexto daquela situação toda, mas enfim, ela vai buscar trabalho honesto, né, e ela começa a bater nas portas das pessoas atrás de um emprego de escrava, de serviçal, seja lá do que for, de cuidar das crianças, de cuidar das ovelhas, mas ninguém quer dar emprego a ela, né? As pessoas só fazem julgar e batem a porta na cara e não querem. E aí ela pensa, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Aí ela vai atrás de Pedro, na casa do caminho, e Pedro... que traz aquela nossa... A gente vai ver que os 12 vão trazer traços da nossa personalidade, né? E Pedro traz aquele traço daquela pessoa mais severa e aquela coisa mais dogmática, enfim. E aí Pedro não aceita, né, que ela participe ali daquele colégio na Casa do Caminho, porque ele fica preocupado com a opinião dos outros. O que é que as pessoas vão dizer? Como é que a gente vai receber ajuda? Como é que as pessoas vão aderir ao cristianismo, não sabendo ele que isso também iria fortalecer, né, o cristianismo. Mas, enfim, ele não aceita, segundo a literatura. Vocês podem procurar lá, A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. Não sei, quase certeza, a psicografia de Divaldo Franco. E aí ela vai para o Vale das Flores, que é o Vale dos Leprosos, e lá ela passa a se dedicar por quase 30 anos a cuidar dessas pessoas e morre adquirindo A própria, já ouvi falar. A própria hanseníase. Ela fica com hanseníase e desencarna dessa forma, mas ela não encontra. E aí a Amélia Rodrigues traz justamente essa reflexão, né? Que a gente fica o tempo todo fazendo discursos e campanhas para que o outro se converta, para que se torne melhor, para que se eduque, para que isso, para que aquilo. Mas quando a gente sabe que a pessoa tem ali um passado, quando a gente sabe, porque nós todos temos e não sabemos, né? Mas graças a Deus, mas quando a gente sabe, dificilmente a gente vai dar uma oportunidade para essa pessoa, né? Porque é o que eu falei no início, a gente acaba definindo a criatura por aquele momento, por aquele ato. Jéssica, já que você pegou aí, eu queria que você trouxesse já suas considerações finais, que a gente já está aqui no final do programa. Né? Eu olhei aqui e parei. Fala aqui o que é que você fecha aí pro pessoal aqui da... Gente, eu agradeço esse momento, né, que a gente está aqui, e eu gostei muito das discussões de hoje, da nossa conversa de hoje. Eu acredito que foi de bastante proveito, assim, pelas sementes, né, que a gente foi plantando de reflexão, e eu espero que todos possam refletir e entender que todos nós estamos num planeta hospital, né, somos todos adoecidos, criminosos, enquanto não somos descobertos. Então, que possamos ter mais compaixão, mais fraternidade, mais tolerância e menos separatividade, né? Mais amor, por favor. Muito obrigada, Okay. Uma boa noite para todos. Ronaldo, as suas considerações finais aí, meu irmão, por favor. Agradecimentos aí aos ouvintes da 93 FM, os que estiveram conosco até agora, aos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Uma boa noite a todos. O programa foi esplêndido, foi muito bom, e espero estar presente na próxima semana, no mesmo horário, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. É isso mesmo. Gente, aqui eu finalizo agradecendo a todos vocês, mas sobretudo a espiritualidade maior, pela inspiração
que nos chegou. Talvez possamos ter falado algumas coisas mas que na verdade precisavam ser ditas, né? A gente não vai agora aqui fazer um resumo do que a gente falou, mas agradecer a oportunidade. A oportunidade dada pela 93 FM, pela rede STP TV, enfim, por todos vocês que estão aí nos ouvindo e que vão ouvir esse programa, e que, como bem Jéssica disse, que as informações aqui trazidas, elas sirvam essencialmente para um processo de alta educação, que é a proposta crística. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus, e até sábado que vem aqui no programa Conhecer, no Instagram e na 93 FM, Rede STP.